Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vodcast, inglês e espanhol na real. Aqui, como você sabe, a gente fala com quem quer evoluir de verdade e já cansou daquele monte de promessa milagrosa que tem por aí. Eu sou Lisandro Jardim, fundador da Vort Idiomas e host deste podcast. E hoje eu tenho um prazer, a honra de receber aqui comigo um convidado que traz para esse episódio um toque especial que não nasce só da pauta profissional, nasce também de amizade, de convivência e de boas conversas ao longo de bastante tempo. Meu convidado é o Marcelo Ticonello, economista, executivo da Caixa, com uma trajetória sólida na área de relacionamento e investimentos, e hoje com um olhar cada vez mais forte para a experiência do cliente, que na prática talvez seja um dos temas mais estratégicos de qualquer negócio, né, Marcelo? Bem-vindo, cara. Muito Obrigado obrigado. pela presença. Tava ansioso aqui para participar, né? Sempre fiquei enchendo o saco aí. Vamos nessa. vamos Faz o nessa, quê? né? Faz uns 6 meses que a gente combinou Vai, isso é. já? Muito bom, muito bom. E, enfim, para quem não te conhece, mas a gente já compartilhou aí viagens em família, muitas experiências cozinhando juntos, tomando vinho juntos, né? Então, Sim. vai ser um bate-papo muito bacana esse aqui. E, cara, eu já quero começar a brincadeira com a pergunta mais, eu diria, profunda. Vamos Vamos lá. lá. Ixi, agora Cara, você... você passou por várias áreas ali na Caixa, sempre muito conectado com relacionamento, negócios, investimento. O que isso te ensinou sobre crescimento profissional? Cara, muito legal essa pergunta, porque assim, apesar de ter essa cara de novinho, eu tô na Caixa há 23 anos. Caraca. É muito tempo. Entrei em 2003, final de 2003, e não foi meu primeiro emprego, foi meu segundo emprego. Já trabalhava como office boy numa empresa da família, que era uma confecção. Uhum, E sempre gostei, né? Sempre fiz banco, sempre tive nessa parte financeira da empresa. uhum. E gostava disso. Olhava, né? E já falei isso várias vezes. Fazia os bancos, pegava fila, tipo office boy mesmo. Só Sim. que eu olhava pro cara do banco, o gerente ali, cara, e falava, nossa, eu quero ser isso. Legal. Só que é aquelas coisas que você quer quando você é moleque, né? Uhum. Aí, de tanto eu querer e olhar para aquilo com aquele olhar, nossa, que da hora, o pessoal chegando de carrão, porque eu fazia o Banco Safra, né? O Banco Safra sempre Banco foi de atacado, de né? atacado, né? Os gerentes chegavam de Audi A3, né? Em 98 era, né? É, Nossa, eu quero isso para mim, né? Que sim. legal, sempre gostei de carro também. E isso ficou na minha cabeça. E aí eu trabalhei durante 7 anos como office boy, 6 anos e meio. E aí abriu a possibilidade de ter o concurso da Caixa. E Uhum. eu prestei, eu estava fazendo vestibular na época, então já aproveitei para estudar também pro vestibular e E para a para o Caixa. concurso. E aí acabei passando no concurso. Então a Caixa, hoje você só entra por concurso, né? Faz muito tempo que não tem. Uhum. E lá você vai criando essa trajetória profissional lá dentro, né? E Sim. sim, você vai fazendo. E já passei por tudo quanto é área dentro de agência, né? Então você começa normalmente por agência. E Sim. agência cara, é dia a dia, cliente, fazendo negócio, Vida real, conversando né? vida real, relacionamento. E fiquei durante 16 anos em agência. É Uhum. bastante tempo. E aí fui virando assistente, gerente de agência. E aí eu vi que aquilo estava meio limitado para mim. Falei, Sim. cara, preciso abrir mais meu horizonte, crescer, quero seguir carreira, né, dentro da empresa. Sim. E participei de alguns concursos internos, né, e passei para uma área de investimento dentro da Caixa. Sim. Então, em 2018, fui para a área de investimento na Asset, né, que era a gestora de fundos de investimento. Então, é um contato muito maior com o mercado financeiro, com Com certeza. compra e venda de títulos, aquela loucura que a gente antigamente via nas bolsas de valores, né, Uhum. pregão e tudo mais. Ainda existe o pregão nas Mas não mesas é, de não é negociação. daquele jeito Não é mais, mais né? daquele jeito. Hoje é Uhum. tudo viva voz, né? E tem algumas partes que são mais eletrônicas ali, né? Que só por chat. E trabalhei durante um tempo na mesa de negociação. Cara, aquilo pra mim me abriu a cabeça de um jeito assim. Que Falei, legal. cara, que legal, né? Tô fazendo Mesa de uma outra negociação coisa. tipo trader mesmo. Trader, né? De Caraca. crédito privado, Tá. na época.
Fiquei pouco tempo lá porque abri uma vaga justamente onde eu queria, que era a área comercial, relacionamento de venda de fundo de investimento com o Uhum. cliente final e com os gerentes das agências. Ah, entendi. Então, tive a Teu, sorte teu também de... cliente era a galera da agência e também galera tava investindo pessoa física, por exemplo. Exatamente. Tá. Só que aí de um valor muito mais alto do que eu Sim. trabalhava na agência, né? E Uhum. prestando esse serviço de atendimento às agências, porque eu era o elo com quem fazia a gestão e quem vendia o produto, Sim. né? Então, você precisa entender do negócio de gestão, por que que aquele gestor comprou determinado papel, por que caiu, por que, né? Sim. E passar isso para os gerentes de uma forma mais fácil possível para ele traduzir isso para o cliente O cliente final, final. tá? Aham. Então, foram bons anos ali trabalhando nisso, né, desse relacionamento com o cliente. E aí, o meu cliente era o gerente. Sim. Então, eu tinha um olhar do cliente para o gerente, né? Então, me abriu muito a cabeça. E há um ano atrás, nós estamos passando, hoje a Caixa tem um programa de transformação digital chamado TEIA, lá dentro da Caixa, em que a gente tem um salto muito grande, principalmente tecnológico. Sim. Então, a gente está reformulando todo o parque tecnológico, vindo com aplicativo novo, coisas novas, né? Então, a gente está olhando para o cliente de uma forma diferente e Uhum. foi criado dentro dessa área uma área de Customer Experience. Sim. Novamente me inscrevi e aí fui chamado para essa área e agora eu estou trabalhando nisso. Então, se você for resumir aqui em 3 minutos a minha vida profissional inteira, Uhum. foi a agência, a área de matriz, né, que é a área mais estratégica de fundo de investimento, e agora, mais recentemente, trabalhando diretamente com o olhar no cliente, né, o que o cliente está olhando para que a Caixa melhore os seus processos e serviços para atender esse cliente. Sim, Então com certeza. você falou de trajetória, né, e de crescimento, mais ou menos isso. Então quando eu fui para a Asset, abriu minha cabeça. Quando eu vim para essa área agora de Customer Experience, abriu mais ainda. Então é Exato. muito legal, é gratificante poder fazer isso dentro de uma empresa só, né? São E de uma várias, estrutura tão grande de assim, uma né? estrutura tão grande. Com certeza. E, bom, você descreveu aqui toda boa parte da tua trajetória e ela sempre esteve muito, como você colocou, muito próxima do cliente. Sim, Muitas vezes próxima do cliente final, do cliente interno, mas sempre muito próxima do cliente. sim. Isso foi uma coisa que foi acontecendo ou foi intencional? Você buscou isso de fato? Como No foi? começo foi acontecendo. Tá. E eu era muito novo, virei gerente muito novo. E Uhum. essa maturidade profissional me pegou lá atrás, né? Sim. Porque as minhas primeiras gerências foram um desastre. Cara, não sabia fazer direito, tinha medo de tudo e não entendia qual que era o meu propósito, né? Uhum. E aí eu fui deixando me levar. Ah, pô, cara, você é bom nisso, por que que você não vai fazer aquilo? E aí, a partir do momento que eu entrei na Asset, porque eu busquei isso, né, uma trajetória profissional diferente, eu saí de gerente para ir para uma função técnica, ganhando 3 vezes menos, Uhum. porque eu sabia que aquilo era um impulsionador de carreira, que era Entendi. aquilo que eu queria. E aí Então, começou a passar, começou a ser intencional. começou a ser intencional. E Tá. aí cai a ficha, né? Eu acho que Sim. essa maturidade profissional, maturidade pessoal, né? Você vai crescendo, vai ficando mais velho, vai perdendo cabelo e vai ganhando Nós experiência, cara. dois, né? Nós Vai dois. perdendo cabelo. É o que eu falo. Se eu tivesse a experiência que eu tenho quando eu entrei, cara, minha carreira teria sido muito melhor, né? Eu não teria Sim, batido cabeça, mas também não seria o Marcelo que é hoje, com né? certeza. E aquela história do Benjamin Button, né, cara? Não tem Não jeito. tem jeito, cara. Não tem jeito. E uma coisa que, o que que você aprendeu ao longo dessa trajetória aí sobre o comportamento do cliente, assim, na prática? Porque a vida, especialmente a vida de agência, de banco, cara, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, você já deve ter vivido de tudo, Sim, né? Então, desde eu lembro já comentou assim, desde entregar o prêmio da Mega Sena até, cara, de tudo. sim. O que que isso te ensinou com relação ao comportamento do cliente?
Cara, é muito estranho isso, né? Porque você acha que entende o que o cliente quer, né? Uhum. E hoje eu entendo que eu não sabia, fazia do meu jeito e tudo mais. Hoje eu tenho métodos, criações de formas para entender o cliente, né? Vozes de clientes, saber o que ele está pensando, Hoje também existem mais metodologias para isso, né? métricas, né? Então hoje a gente consegue mensurar melhor o que ele. E não é um achismo, não é da nossa cabeça. Uhum. Então, até a gente aprender isso, né, cara? E você também, eu acho que trabalha com o público, sabe muito bem disso. Uma coisa que você falou aí no começo, que eu tô linkando com o que eu faço, essas questões de promessas milagrosas. Cara, e cada vez mais aparecem pessoas fazendo isso e muitas pessoas seguindo, né? Então, Especialmente com rede social, né? Fica fácil fazer fica isso. fácil. Então, uma coisa que eu tenho com os meus clientes, eu tenho cliente, cara, das minhas primeiras agências que ainda às vezes me liga. Pô, Marcelo, o que você acha de eu fazer um investimento assim? Eu lembro que você era meu gerente da minha conta. Então, essa criação de vínculo, eu acho que é muito mais duradouro quando você tem um propósito, quando Uhum. você fala a verdade para o cliente, quando você expõe as suas dificuldades, né? E a Sim. gente tem diariamente, não consigo te atender nisso. Vamos por esse lado, dessa forma a gente consegue te atender, ou eu não consigo te atender, procura isso em outro banco, em outra situação, ou só aqui eu consigo te atender isso. Eu sempre fui muito transparente com os clientes. Claro, Então, isso talvez tenha me possibilitado ganhar essa confiança do cliente, sabe? com certeza. E é isso que a gente precisa fazer, eu acho que com o cliente. Ter um lifetime value, né? Uhum. Um período em que ele fica com a gente, como cliente ou como aluno, né? Sim, No seu caso, de que esse tempo tem que ser bom para ele. E bom claro. para mim também. Sim. Então É uma troca, é né? uma troca. E é claro, não vamos ser hipócritas de dizer, ah, tá bom, é tudo bonitinho, mil maravilhas. Não. Cara, tem aqueles clientes que são barra pesada, que você tem que tratar de uma maneira diferente, Uhum. que não entendem o seu lado. E que talvez tenha uma expectativa diferente, que pode ter sido talvez uma falha de comunicação, uma falha de alinhamento de expectativa no início do processo, Sim, mas certamente essa a comunicação vai possivelmente destravar muitas encrencas que vão surgir ao longo do caminho. sim. É isso que eu E o penso. tempo também, né? O Sim. tempo que você. Eu sempre fui muito parceiro dos clientes de tentar entender também o lado dele, né? Ou se ele Uhum. está vindo pedir um crédito para mim, o negócio não deve estar fácil. Vamos ver, vamos lá na empresa, vamos conversar, vamos tomar um café, sai da empresa, vai fazer alguma coisa fora do ambiente de trabalho dele, do seu, para você entender até aquilo que o cliente está pensando. Sim, com Que aí você certeza. pega algumas coisas e fala, "Putz, é por isso que ele está. Se a gente ajustar o fluxo de caixa dele, será que não é melhor? Se eu dar um toque para ele como gerente, como um consultor, né? Eu sempre tentei ser muito consultor. Cara, não tira Exatamente. para um labore tão grande. Né? Se você, pessoa física, tá bem, mas a empresa está quebrada, você está quebrado, O ideal é que seja o contrário, né? não é? Então, Exatamente. e tem muita gente que economicamente está bem e financeiramente está ruim. Ou seja, tenho casas, carros, fazendas, mas não tem Não um tem puto para liquidez. pagar, né? Não tem Não tem liquidez, liquidez. Então você tem que exatamente. estar financeiramente bem também. Tem que ser Com uma certeza. conjunção muito, E eu muito acho boa que disso. na maioria, você talvez tenha mais propriedade para falar isso, mas assim, o que eu percebo também de pequenos e médios empresários é que muitos conhecem muito do negócio, mas não conhecem tanto da É gestão do isso. negócio. É isso. E aí, muitas vezes, um direcionamento de um profissional do banco, parceiro, vai é o que determina se a pessoa consegue se alavancar e dar conta dessa alavanca ou não, Sim, né? é Então, isso. essa parceria é muito E ele importante. tem que usar o tempo dele para fazer o que ele é bom, Exato. né? Se ele abrir uma empresa e o cara manja muito de fazer calçado, Sim, ele não manja nada de fluxo de caixa, cara, contrata uma pessoa boa para fazer o fluxo de caixa. sim. Contrata uma pessoa boa. E a gente tem uma ideia aqui no país de não contratar as pessoas certas, né?
custa muito caro. Pô, por que que eu vou Uhum. contratar um contador bom? Eu contrato qualquer um só para fazer. Cara, lá na frente você vai sentir Exatamente. isso. Tem o contador e tem o sobrinho do marketing, né? Então Isso, é. tem tudo isso também. Isso é... Super. Não, mas é verdade, né? Ah, você não faz uns posts aí pra mim e tudo É, mais. exato. Tem isso, cara. E muitas vezes, e eu já vivi isso, tô falando isso porque eu vivi e em alguns momentos ainda vivo essas questões, assim, do tipo, peraí, mas dá para fazer isso sozinho, com uma qualidade mais ou menos, porque não quero assumir esse investimento, ou essa folha de pagamento aqui desse tamanho para fazer um negócio que possivelmente teria muito mais qualidade e muito mais robustez no processo. Sim, Mas acho que por definição o empresário, o empreendedor, ele também tem que estar propenso a tomar risco, né? com certeza. Não Então, tem almoço grátis, né? Uma grande exatamente. frase. Não tem almoço grátis. Exatamente. Cara, se fosse fácil, todo mundo faria, né? Exato. Por isso que tem espaço para todo mundo, Tem né? espaço para todo mundo. Isso aí. Exatamente. Boa. Cara, o que que você imagina, o que que você entende hoje, ainda no universo de experiência do cliente, aliás, ainda no universo do que o cliente valoriza, que você hoje percebe que muitas empresas ainda não entenderam direito? O cliente ele valoriza ser respeitado, não ser taxado de burro, né? Uhum. No sentido de, vou colocar um produto nele aqui, vou fazer um. Cara, o cliente não é burro. E hoje tem muito, muita informação acessível. Sim. Se você falar uma coisa para ele que é mentira, ele descobre na Ah, próxima esquina. Chat GPT tá aí para isso, né, Chat cara? GPT tá aí para isso, alucina às vezes, mas ok. Sim, Mas você perde a confiança dele. com certeza. E como diz minha esposa, minha querida esposa, né, Iris, um Uhum. beijo para você. O cristal riscado nunca mais tem validade, Não cara. volta mais. Não volta mais. Riscou o cristal, acabou a confiança. E o que o Exatamente. cliente busca hoje é essa sinceridade de, cara, não dá para eu fazer isso para você. Você não vai atingir esse objetivo nessa velocidade, com esse recurso. Não dá. Uhum. Ele prefere isso do que ser enganado. E hoje a gente vê, principalmente nessa parte de banco, muita concorrência. Muita concorrência. A gente tem tem um conselho de clientes agora internamente lá que a gente faz com alguns clientes, chama Legal. alguns clientes específicos, né, de algum ramo de atividade ou de para ouvir. E aí coloca na mesa junto com eles diretores, vice-presidentes, para ouvir do cliente. E os diretores têm uma diretriz, os vice-presidentes têm uma diretriz. Não é para falar nada, Só ouvir. só ouvir. Claro que Senão você você pode fica uma naquele coisa ou outra, ímpeto de é, argumentar, de responder e tal. porque tem a seguinte situação. Eu entrei no seu aplicativo e não achei onde está a parte onde eu vejo o meu consórcio. Aí aquele diretor que sabe que tem lá a parte de consórcio fica se segurando. Ai meu Deus, tá lá, eu vou falar para ele. Não. Se ele não achou, é porque tá ruim. Isso aí. Entendeu? Então, aí a gente leva isso tudo para dentro de casa, tenta arrumar, tenta ajustar para dar uma melhor experiência para o cliente nesse sentido. Então, hoje o que o Boa. cliente busca é praticidade, facilidade e não ser enganado. Ele quer tudo na palma da mão e ele quer falar com você quando ele quer. Eu não, quantas vezes você recebe ligação De de spam, operadora talvez de umas 15 celular? por dia, assim. 15 por dia. E não adianta você falar, não quero falar com você. Não quero falar. Agora, quando você precisa ligar para cancelar um produto, você É. fica 2 horas ali. Você Então, sabe que teve uma. Essa semana, aconteceu antes de ontem isso. Uma pessoa entrou em contato no nosso WhatsApp buscando informações sobre o curso de inglês. E, e aí eu prontamente estava com o WhatsApp web na minha tela, que assim eu prontamente respondi, falei, oi, eu sou o Lisandro e tal, não sei o quê. Claro, posso te passar informações sim, você consegue falar brevemente ao telefone? E aí eu coloquei assim, ó, o objetivo do primeiro contato ser por telefone é por causa disso, disso, disso. Ela, claro, pode me ligar. E eu assim, tava morrendo de vontade de fazer xixi, eu falei assim, te ligo em 2 minutos. Aí corri no banheiro, voltei, liguei pra ela. E aí liguei primeiro no telefone normal, ela não atendeu. Aí eu falei, uai, caramba. acabou de falar, né?
Pois é. Aí liguei pelo WhatsApp e ela atendeu, falou assim, você que me ligou no telefone normal, né? Eu falei, putz, é verdade, mas não consegui, ele tentei liguei pelo WhatsApp. Ela, é porque a gente recebe tanta ligação de spam e eu tenho um padrão que eu não atendo o telefone. Eu falei assim, pois é, olha que interessante, né? A gente não quer atender as ligações que a gente literalmente Não quer. não quer receber. Mas às vezes a gente perde aquelas que a gente está Sim, interessado. sim. E que bom que você atendeu pelo WhatsApp, porque essa eu tenho certeza que você vai se interessar. E aí a gente seguiu e tal, e tudo bem. E ela falou assim: puxa, obrigado por ter me ligado, porque é mais prático pelo telefone, porque a gente consegue fazer tudo numa conversa só de Sim, 5 minutos, 5, 7 minutos. A sim. gente consegue fazer todo esse negócio. Então é isso, assim, as pessoas não querem falar no telefone para conversa que elas não querem, para ser importunado, para ser, como é que fala, interrompido, Uhum. mas quando há o interesse genuíno, aí tudo bem, você pode ficar uma hora no telefone Sim, se for necessário. exato. E teve a gente tá vendo essa questão dos astronautas indo pra Lua, né, Uhum. voltando e tal. E aí tem até memes, né? Ah, passou pelo lado obscuro da Lua e aí perdeu o sinal com a Terra. Aí qual que é a... Não sei se você viu esse, mas Eu eu não vi, achei não muito vi. engraçado. Qual que é o áudio que tem lá? Aí passa assim a Lua atrás, aí fica tudo em silêncio aí. Alô, aqui é a Sandra da operadora tal. Você não... Pô, não dá, né, cara? Exatamente. Mas ele É quer muito falar, bom. e aí a gente tem algumas questões assim, por exemplo. A gente ouviu de alguns clientes, o aplicativo de vocês não funciona das 2 às 3 da manhã. Não, não funciona mesmo. Aquele determinado serviço não funciona porque é justamente a hora que está sendo atualizado sistemas e tudo mais. Banco Só de que dados, as tá? pessoas estão na balada, já sabem que não pode levar. A gente falou, pô, mas tá lá toda. Não, vocês não avisaram. Então, assim, avisa antes. Fala assim, olha, o A linha sistema vai estar expectativa, né? inoperante de 2 a 3 horas da manhã, leva uma outra forma de pagamento, leva um outro cartão, leva dinheiro, porque vai estar inoperante, porque a gente precisa fazer isso. Mas avise o cliente, dá essa satisfação. Mesma coisa você, eu Exatamente. vou te ligar, tudo bem? Né? Você está Exato. avisando o cliente, não liga de sopetão ou alguma coisa desse sentido. Não, isso é muito interessante, porque provavelmente quem projetou esse upgrade, esse update de banco de dados aí às 2 da manhã deve ter pensado, essa hora ninguém vai Ninguém vai usar, usar, né? talvez. Mas sempre tem alguém que tá ali esperando funcionar, E né? talvez é a hora mais crítica da pessoa, Exatamente. né? Por que não deixa para fazer então das 6 às 7, né? Não sei, aí tem que fazer pesquisas, tem que Aí tem olhar e que tudo entender mais, como é que entendeu? funciona melhor. Então esse mundo de customer experience, cara, É o universo. é um universo. Por isso que eu falei, quando eu entrei nisso, abriu minha mente para, cara, que legal, dá para trabalhar muita coisa nisso, né? E é Sim. muito, E você, bom, a gente já falou aqui, mas só para vou ser redundante só para introduzir o próximo assunto. Tendo trabalhado lá como office boy, depois na agência durante todo esse período, com investimento e tudo mais, o teu tino para a percepção do cliente, para a experiência do cliente, foi sendo refinada a cada dia, né, durante essa trajetória, certamente. Agora, a gente fala muito sobre a experiência do cliente, você acabou de dar um exemplo aí do cara na balada e tudo mais. Fala-se muito conceitualmente sobre isso. Você deu um belo exemplo aqui do sistema inoperante durante a madrugada. O que mais de exemplo emblemático que que você viveu recentemente cara, aí sobre essa experiência aí? Talvez frustrada, talvez sim. não- elevando o nível de percepção de valor do cliente, mas o que mais que você tem de relevante, A assim? gente tem, isso é uma matéria hoje, né? O Customer Experience é uma matéria estudada, tem várias teorias, tem um monte de material para isso. Uhum, E eu participei o ano passado da Conarec, que é sei. uma feira, né, de Customer Experience, o maior evento de experiência do cliente aqui da América Latina, eu acho que é da América Latina ou do mundo, não sei. Mas é um lugar muito bacana. E aí lá Sim. você ouve de tudo e o nível de maturidade das empresas. Então uma coisa que é legal a gente olhar para esse empresário que está olhando para a gente agora, você conhece o seu processo? Você conhece a sua jornada? Você conhece aquilo que o seu cliente faz no dia a dia? Você já virou o seu cliente alguma vez?
Você já sentou na mesa onde o cliente senta e viu a perspectiva dele? Porque Sim, eu tinha isso é muito muito isso quando eu estava na poderoso. agência, né? Eu sempre sentava desse lado, por exemplo, e nunca me preocupava com as pessoas que estavam sentadas lá. E algumas vezes, os meus gerentes sentam nessa posição. Você sentava, você virava, a parede estava toda descascada, por exemplo, ou coisas em cima da mesa. Cara, Uhum, essa é a visão dele, né? exatamente. Vamos tentar melhorar isso. Então, mapear a sua jornada, mapear os seus processos que o cliente faz é importantíssimo. Sim. Tinha uma palestra lá no Conarec, putz, acho que é da Coca-Cola. Coca-Cola tem várias, né? Mas assim, o que me chamou a atenção, Coca-Cola e o Hospital Albert Einstein. Uhum, Eles têm mapeado numa folha gigantesca lá no computador todo o procedimento para toda a jornada para cada procedimento. Então o cara vai tirar sangue para fazer um exame, desde a hora que ele, onde que eu vou fazer meu exame? Deixa eu procurar aqui. Ah, o Google me receitou aqui o patrocinado Albert Einstein. Vou lá, beleza. Como que ele conheceu? Foi boa a experiência dele? O patrocinado estava no lugar certo? O link levou ele para o lugar certo de aonde está para eu marcar reduziu o o exame? atrito, né? Reduzir o atrito. É isso que você precisa reduzir a fricção. Quanto menos fricção eu tenho na minha jornada, melhor eu vou saber. E outra, eu preciso saber dados pós ele ter consultado isso. Então, lá no começo da jornada, pesquisei no Google. Quantas pessoas pesquisaram e quantas clicaram? Pô, Sim. será que o meu link está muito lá para baixo? Será que o meu link está lá para cima? Clicou. Não tive nenhum sucesso lá, ninguém marcou a agenda. Por quê? Porque estava indo para um link errado. Sim, Ou estava indo para uma unidade em que lá não faz exame de sangue. sim, Entendeu? Chegando na unidade, tirei a senha do totem. A senha saiu direitinho? Ou o papel enganchou? Ou veio duas senhas? Cara, e aí você vai mapeando a sua jornada e você vai fazendo uma história do cliente. E aí você uhum, sabe exatamente os seus pontos de fricção, os seus pontos de gargalo. sim. Então, conheci a escola de idioma por onde? Foi um amigo que indicou? Esse amigo indicou o quê? O WhatsApp? Indicou o Instagram? Indicou o próprio Lisandro? Né? Indicou um professor? Beleza. E aí, vamos mapear quantos desses leads viraram realmente negócio. Sim. Cara, desses leads, desses 100 leads, dois viraram negócio. Beleza. O que esses dois fizeram o caminho feliz, né? Para eles Uhum. conseguirem. 50 pararam no WhatsApp e não responderam o WhatsApp. Por quê? Aí você vai lá ver no WhatsApp, putz, olha, tava um ícone aqui, o não clicável, melhorou isso, aumentou lá para 12, Sim. entende? Então, Uhum. mapear a jornada que o cliente faz hoje com você é importantíssimo para você conhecer Com o seu certeza. processo, e E aonde você precisa pode também melhorar. de volume para testar tudo isso, né? Exato. Não dá para fazer isso com dois, né? Precisa ter volume relevante para testar tudo isso. Porque senão fica, com dois até dá para fazer, mas isso vai ficar muito pobre de números. Você não vai saber exatamente onde vai Sim, estar. Com sim. mais gente, você vai conseguir elevar esse patamar para algo exponencial e falar assim, Sim, e o putz, nível de detalhe é muito maior muito também, maior. né? Com certeza. Então, nessa questão de que eu imagino para o cliente, olhando para ele nesse sentido, é olhar para o cliente e uma coisa de customer experience que é legal a gente falar também, não é só tudo aquilo que o cliente quer. Atender o cliente no que ele quer e acabou, né? Porque senão o banco, ele daria as maiores taxas de CDB, LCI, fundos e tudo mais, e emprestaria a juros zero. Uhum. Não é isso. A experiência do cliente não é deixar o cliente feliz a qualquer custo. Sim, É melhorar a jornada dele, é melhorar a fricção, mostrar o seu produto de uma forma diferenciada para que faça sentido para ele pagar o seu valor. com Né? certeza. Então essa é a grande sacada. CX tem que dar lucro, É boa, tem que dar ROI. tem que dar ROI. Maravilha. Na tua concepção, experiência do cliente é processo, cultura ou mentalidade? Nossa, é um pouquinho de tudo, eu acho. Né? É. É um pouquinho de tudo, porque nesse processo eu vou melhorar tudo que eu posso ali, mas se eu não tiver uma cultura dentro da empresa em que eu esteja olhando para o cliente,
eu esteja com o meu colaborador falando assim, esse problema é meu e eu vou resolver para o cliente, se eu não dou autonomia para ele resolver isso, a cultura falha também. Sim. Então eu posso ter a melhor jornada, o app funcionando da melhor forma, o meu WhatsApp bombando ali, e aí eu chego pro meu colaborador, o colaborador não dá a mínima pro cliente, fala tudo aquilo que... Então, assim, eu acho que você falou processo Processo, cultura ou mentalidade? ou mentalidade. Então, eu acho que cultura e mentalidade está muito interligada, né? Uhum. Mas você precisa ter esse olhar da equipe toda. Sim. A equipe toda tem que estar falando sobre isso, Tem que comprar a ideia, né? comprar ideia. É. A Iris hoje, a gente estava conversando, e aí ela fez uma palestra do método Disney de Que ela encantamento e fez tudo o mais. curso Que lá ela e fez tal. o curso lá. Cara, é sensacional você ouvindo ela falar de como ele pensa, né? E como esses atores todos, os empregados da Disney, os funcionários da Disney, atuam quando eles estão trabalhando. Sim. Você pode ter um dia ruim, você pode ter brigado com a sua esposa, com seu marido, seu filho pode ter ido mal na escola, mas ali você está atuando. Você Exatamente. é um porta-voz da Disney para aquele cliente que está vindo a primeira vez do Brasil, da Austrália, do México, que planejou essa viagem durante tantos anos e você não pode frustrá-lo. Exatamente. Não, E aí é a mentalidade. esse esquema Disney pra mim foi... eu fui pra Disney depois de adulto, né? Bom, enfim, foi em 2019 que eu fui pra Disney. E, cara, a minha primeira experiência, assim, foi no guichê do estacionamento. E, cara, no guichê do estacionamento, o cara já falou assim, have a magic day. Eu falei, pô, o cara do estacionamento. Eu realmente não estava esperando isso naquele momento. Eu estava esperando isso, sei lá, depois que entrasse no parque. Uhum. Mas aqui foi, pô, começou aqui esse negócio já? Que sensacional. Na Então, verdade, começou antes, né? A assim, compra do ingresso, exato. né? O desejo de ir O desejo de lá e ir. tudo mais, com certeza. E uma coisa interessante, se você conhece isso, mas você vai parar o seu carro, você não pode parar em qualquer vaga. Tem todas as Exatamente. vagas demarcadas lá, você vai fazendo uma filinha indiana, vai parando um do lado do outro, encheu aquela fileira, começa de novo. O que é isso? Procedimento, né? Uhum. Saí do parque meia-noite, cansado, depois de ver os fogos, 3 filhos, que eu tenho 3 filhos, berrando e querendo algodão doce, querendo água, cansado. Onde eu guardei o carro? Sei Não lá, sei. né? De quem que é o problema? Quando você esqueceu onde você guardou o carro? De quem guardou o carro. Uhum. Eu não tirei uma foto, eu não lembro e tudo mais. A Disney transforma isso num problema dela. E o que ela fez? Ela fala assim, pergunta pra mim, que hora você chega no parque? O ticket de estacionamento aqui, ó, 8h17. Bom, 8h17 seu carro tá na fileira L no campo 3. Pronto. Por quê? Porque chegou Porque o naquele horário e tudo processo mais, aquele processo diz que aquilo vai ser assertivo. permitiu com que eles rastreassem onde estava o carro. Sensacional. Isso, para a Disney, é um ganho absurdo. Porque você imagina uma família, que nem a nossa, grande, vai lá, imagina nós dois viajando para Disney, Socorro. aluga um micro-ônibus, aquele monte de criança pirada, maluca, querendo algodão doce no final da festa e nós dois procurando o carro. Nossa Se eu senhora. chego pro cara e falo assim, na LB e tal, cara, eu não causei problema para ele, eu não... minhas crianças não gritaram com ele, não perdi a paciência, não Sim. xinguei ninguém na fila e tal. Resolvi um problema. Isso é a experiência do cliente na prática. Na prática. E você nem percebe. E você nem percebe, exatamente. Isso é interessante porque experiência do cliente é isso, é justamente isso, assim, é você literalmente não perceber. Não perceber. Porque se você percebe, tem atrito, tem fricção. É isso. É doido isso, né? É doido, porque... E aí eu fico hoje me imaginando, tudo que eu faço, eu fico com esse olhar. Pô, entrei aqui no shopping, por exemplo, eu não achei o estacionamento. Não tinha uma placa dizendo onde era o estacionamento. O que eu fiz? Tive que parar o carro, descer. Onde é o estacionamento? Lá. Cara, isso o shopping tinha que ter mapeado, Sim, né? Estacionamento aqui, você chegou pelo lugar errado. Você errou, ok. Mas eu tô te dando a solução aqui. exatamente. Seria um sem atrito, né? Quando eu faço minha jornada sem atrito, eu tendo a gastar mais.
eu tô mais feliz, não tive que brigar Teve com ninguém, estresse, não né, tive cara? estresse, minha cabeça tá livre, eu entrei no shopping, comprei, nem gastei, comi, né? Sim, sim, com certeza. E tem que ser assim. E a gente, antes de falar sobre esse exemplo da Disney, você falou de que a experiência do cliente tem que dar resultado, tem que dar ROI. Como é que mede isso? Tem muita métrica para fazer isso. Uma é a satisfação do cliente, NPS, CSAT, SES, entre outras, né? Então, Uhum. você mede quanto ele está feliz e quanto ele indica aquilo para você. Depois a Quando gente ele põe na indica, descrição essas siglas aí, porque assim, eu conheço elas, mas talvez a nossa audiência não conheça, mas talvez NPS seja mais comum, né? sim, Mas CSAT é super relevante e é menos comum, eu diria, né? sim. E o SES, que é o esforço. Eu tenho um Hum, quadrinho depois, que você quiser, depois dá para colocar também boa, numa te mando. legal. A diferença desses três. Mas eu meço o quanto ele indica, né, o NPS. E quanto eu indico, funciona mais do que qualquer coisa de marketing que eu faço. Qualquer lead que eu aumente no Instagram, qualquer Com certeza. patrocinado que eu faço no Google, se eu tenho alguém indicando, não é mais fácil? Mas muito mais. Muito mais fácil, né? Eu estou precisando fazer uma obra em casa. Ou alguém do condomínio aqui. Quem trabalhou com pedreiro aí semana passada, tem alguém para me indicar? Se o cara me indica um pedreiro, né, um pintor, um serviço, eu vou primeiro nele, Com né? certeza. Então, é, Cara, em isso, 13 anos de Vort Idiomas, 90% dos nossos novos alunos são indicação. olha que beleza. Isso a gente mede há bastante tempo já, Sim, porque é o que mais gera é resultado, o que né? mais gera resultado. Mas isso é absurdo, assim. 90%, E cara. aí você gasta aonde? Você gasta atendendo bem o cliente, você gasta fazendo com que ele tenha uma jornada simples, fluida, porque aí você não precisa gastar com marketing, com ir atrás de cliente e buscar, né? Porque, Isso vira um canal poderosíssimo de aquisição, né? sim, Com certeza. e eu imagino vocês, a quantidade se para mim, como banco, a concorrência é absurda, né? Se eu abrir o celular, você tem enxurradas de pushes e Notificações e notificações tal. para eu mudar de banco, para eu ir para um banco para o outro. Isso melhorou, inclusive, com fintechs e tudo Sim, mais, né? Mas antes, sei lá, 10, 20 anos atrás, a gente tinha 4, 5 grandes players e só, né? só. Hoje em dia você tem Mas 25, 30. imagina para o ramo de idiomas, que também Nossa senhora. cada lugar que você vai tem uma escolinha de inglês. Então, assim, você conquistar clientes novos, se não for por indicação, cara, é muito mais trabalhoso. Custa muito dinheiro. Custa muito Custa dinheiro. muito dinheiro porque é um leilão, né? Você vai para a rede social, é um leilão. Quem pagar mais por aquele cliente leva ele. Sim. A gente tem É, algumas aferições, por exemplo, como eu falei, de lifetime value. Então, quanto que aquele cliente daquele determinado nicho me dá de dinheiro ao longo da vida dele? sim. Quanto que eu gasto para atender esse cliente? Então, é uma conta bem assim, né? Eu estou gastando X dinheiros para atender esse cliente com agência, com WhatsApp, com alguém lá olhando para ele, conversando com ele, e ele me Uhum, traz X menos 2 de retorno durante a vida dele. Será que é interessante eu ter um cliente desse? sim. Será que não é legal a gente ir para um outro tipo de abordagem desse cliente, ele se autosservir, ele se, né? Então tem tudo, tem muita medição, não é à toa e não é ao acaso que a gente faz isso. Sim. CX é negócio, tem como medir e tem muita métrica para isso. Isso acaba trazendo para a operação uma complexidade adicional, Sim, né? Então, assim, você mencionou algumas métricas, você mencionou o mapeamento da jornada e tudo mais. Dentro de uma estrutura gigantesca, você tem que naturalmente ter um time de pessoas dedicadas a isso. Não sei nem se você pode falar sobre isso, mas assim, o time de experiência do cliente na Caixa tem o quê? Quantas pessoas? hoje a gente começou com 17, 18 pessoas, hoje tem 25 para atender a caixa toda, só que o que a gente está fazendo é multiplicando isso dentro da caixa. Então, como você falou de Você tem os cultura, agentes de CS isso. nas Então, pontas. quando a gente começou a falar sobre isso, a gente sempre falou de cliente, mas não
tão forte com métrica, com todas essas coisas que eu coloquei para você. A gente sempre falou de cliente, sempre mediu quanto que a cliente trazia de retorno para nós, mas a gente não tinha uma área específica para isso, era muito descentralizado. Então, cada gestor de produto fazia a sua técnica. A gente juntou tudo e agora a gente está multiplicando isso dentro dos gestores de produtos, dentro dos gestores de serviço. Com a metodologia e estrutura mais adequada, provavelmente. Mais adequada. Então, para um gestor de crédito, por exemplo, eu mostro para ele todas as influências, todas as métricas que ele precisa ter ali para aquele produto, que é diferente para o cara que fala de investimento. Sim. Então, a área de CX tem esse olhar dentro da empresa de agregador, né, de cultura, de... Qual que é? Mentalidade. Essa palavra tá me fugindo. Como que é processo, cultura e mentalidade. Processo, cultura e mentalidade. Então, tem que difundir. Não adianta você fazer sozinho. Não é uma área só que vai mudar toda a cultura da empresa. Isso tem que ser difundido. A empresa inteira tem que olhar, tem que ter o olhar do cliente. Sim. Não no cliente. E qual foi o maior desafio que você enfrentou, assim, dentro dessa jornada de experiência do cliente? Foi a resistência das pessoas à mudança, ou assim, putz, agora a gente vai ter um outro processo para fazer esse negócio. Sim. Qual foi o maior ou o pior, no caso, desafio? Quando a gente tenta mudar uma cultura, você encontra muita resistência. Naturalmente. Porque tem muitas pessoas fazendo aquilo há muito tempo. Tipo, né? eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Sempre deu certo. A gente mostra com números que ele pode fazer muito mais. Sim. E aí, a técnica é justamente essa. É você mostrar com números. Então, não adianta só falar, cara, você precisa ter a centralidade no cliente. Tá, estou te trazendo aqui números. Ó. Você tinha 70% de probabilidade desses clientes evadirem da sua carteira. Fazendo isso que a gente está falando, caiu para 30%. Cara, isso é número. Isso é resultado. É resultado. E aí, isso quebra qualquer argumento de eu sempre fiz assim. Com certeza. E eu sempre fiz assim pode estar certo também. Não tem problema. Você pode ser mais efetivo. Entende? Então, a maior dificuldade é tentar não entrar nessa seara de que eu sei muito mais do que o seu produto. Porque isso você acaba criando inimigos. Então, eu não quero ser um inimigo seu e falar assim, cara, do jeito que você está fazendo, tá errado. Não. Você está fazendo de uma maneira que talvez você não está enxergando o todo. Vamos tentar mudar a maneira como você está fazendo minimamente, que você vai ganhar muito mais efetividade. Eu falei isso recentemente, numa reunião com a Ju, lá, acho que foi semana passada, né, Ju? Que é justamente isso, assim, quando a gente está dentro do processo, a gente tem, na maioria das vezes, uma dificuldade muito grande de enxergar gargalos, oportunidades de melhoria e tudo mais. Mas quando a gente se permite uma experiência de sair daquele negócio e olhar aquilo de fora, você fala assim, pô, mas peraí, por que eu tô fazendo esse negócio? Eu tô gastando um baita tempo da minha semana nesse negócio. Eu dei um exemplo do mouse, que eu falei assim, meu botão do meu mouse não tava funcionando, e aí eu ficava apertando, dando soco no mouse e não funcionava. Aí eu falei, cara, é só trocar. Quantos segundos do meu dia eu perco nesse negócio? Cara, eu fiz uma conta para o pessoal. Eu falei assim, em 3 meses eu perco quase 2 horas do meu dia, do meu tempo, apertando o botão no mouse que não funciona. Sim. E com 30 minutos do seu tempo, você comprava o quê? Uma caixa de mouse que você ganha bem, né, cara? Um negócio, super, né? super bem, super bem. Mas é isso, assim, justamente isso. 2 horas do meu tempo custa muito mais caro do que um mouse novo. Sim. Então, pô... E aí, mas eu tava com o mouse com aquele problema no botão fazia 6 meses. E você se acostuma com isso. Exato. Você se acostuma com isso. Cara, é só um teclado aqui no mouse. Não. E aí, pensar fora da caixa, né? Olhar com esse... É muito interessante porque muitos CEOs de grandes empresas têm saído da cadeira de CEO. Sim. Né? Eu fiz a empresa, eu criei a empresa,
Eu sou um empreendedor nato, mas chegou uma hora que eu preciso sair da cadeira. Preciso sair Porque e olhar o senão negócio de todos os fora. meus vieses, todas as minhas Exatamente. características estão ali e o meu negócio não vai crescer. Você está olhando com aquele negócio. Uhum. Então, cara, tem inúmeros, né? CEOs que hoje se afastaram, estão no conselho de administração, estão fazendo, torrando dinheiro, Alguns torram alguns dinheiro, torrando dinheiro, uns ganham ainda mais. mas sai da operação. E aí o cara vira estratégico, né? Sim. Deixa o CEO pensar lá. Só que, olha, viu isso aqui? Olha isso aqui. Ele tem tempo até de pensar outras coisas. E até de conversar com o cliente. Até de conversar com o cliente, até de fazer De relacionamento. entender o que pode ser melhorado e tudo Sim, mais, que é uma coisa que o cara na cadeira de CEO nem tem tempo de fazer. nem tem tempo. E o Exatamente. mais interessante, cara, quando a gente começou a fazer esse conselho de clientes, voltando lá no conselho, uma, você chama os clientes acham que é golpe, né? Como assim, conselho? Puta, Não verdade. quero, né? Não... Então, é difícil você Principalmente vindo convencer, de um banco, né? principalmente vindo de um banco da Caixa, que é tradicional e que nunca fez isso. Sim. Como assim, né? E aí tinha uma resistência interna de vice-presidentes e diretores também. Não vou participar disso, meu tempo vale muito mais aqui. Hoje a gente tem briga para colocar mais espaço na sala. Porque a Sim. gente tem metodologias e a nossa metodologia não pode ser uma mesa muito grande e tem que ter a mesma quantidade de clientes para executivos. Eu não posso ter 30 executivos e 4 clientes. Sim. Eu tenho que ter 8 executivos e 8 clientes. Porque senão intimida, o cara não fala, né? Claro. Então a gente tem briga na mesa para ver quem vai, Tá certo. entende? Isso significa que a cultura está incorporada. Graças a Deus. Né? Porque se não tiver, cara, não Não funciona, funciona, entendeu? Não não funciona. funciona. Não, com certeza. E mesmo sendo, como a gente colocou aqui, né? Isso traz uma complexidade para a operação, porque você tem métricas, tem metodologia, você tem time, você tem uma série de coisas. Mas, como a gente colocou aqui, muitas vezes a experiência do cliente, o que gera de fato resultados, são coisas muito simples, que é o exemplo da Disney que você deu e tudo mais. Agora, agora eu vou fazer uma sessão de mentoria gratuita aqui com Opa. você e, e dizer assim, bom, você já fez alguns cursos de inglês na vida que eu sei. Olhando você de fora, a gente já conversou algumas vezes sobre a Vort, mas não profundamente, na verdade. Porque geralmente quando a gente tá ou tomando cerveja ou tomando vinho, a gente vai para quinta série, né? Total. Mas assim, qual que é a dica que você daria para gente aqui da Vort no sentido de experiência do cliente? O que você olharia se você tivesse com o meu crachá aqui? Cara, eu acho que é esse conhecimento que vocês têm, né, de saber quem é o aluno, né, não perder essa essência, né, de olhar no olho do aluno, de ter essa proximidade. Eu acho que isso faz muita diferença. A gente vive num mundo em que está muito rápido as coisas, né? Todo mundo quer tudo a qualquer momento rápido. Uhum. A gente está sempre procurando o segundo flag azul do WhatsApp ali, né? Isso, exatamente. E se não apareceu, Você cara, fica você fica doido. desesperado. Eu quero falar inglês em um mês, eu quero ter rendimentos altíssimos a curto prazo. Então a Uhum, gente está muito curto prazista, né? uhum. E o que está diferenciando hoje em dia, Lisandro, na minha visão, é o tailor-made. É o olhar para o cliente, fazer um curso que atenda às necessidades dele, Personalizado. personalizado, um horário flexível para aquele cliente que às vezes, como eu tenho 3 filhos, só posso fazer, sei lá, 5 horas da manhã, não sei, Sim. né? É o tailor-made. Cada vez mais a gente vai ter gente pagando mais para ter exclusividade. E não só exclusividade em produtos, né? Mas em Uhum. serviços, em experiências, em entrar num cinema sozinho. Cara, eu Olha só. quero o cinema para mim. Beleza, ó, 3 horas da tarde da terça-feira, você pode fechar o cinema para sua família. Cara, isso não é sensacional? Você tem na tela lá, bem-vindo Marcelo, sua família. É isso. As crianças podem sair correndo, você não precisa ficar Não precisa ficar preocupado. Eu preocupado, já não vai ter pensei nisso ninguém. na hora. Então, eu acho que a gente está voltando para a era tailor-made, né? Tá. E aí, como fazer essa hiperpersonalização em massa? Hoje a Caixa tem 150 milhões de clientes.
Como eu hiperpersonalizo cada cliente em massa. Para trazer uma experiência única para cada um deles, né? Sendo que eu não posso tratar você igual ao outro, porque você tem objetivos e condições diferentes da outra pessoa. Então, eu acho que essa é a grande sacada. Como eu hiperpersonalizo de uma maneira em que isso torna-se fácil o cliente perceber essa É diferença. perceptível, É né? perceptível. E como que faz isso? Aí, aí é a pergunta de $1 milhão, né? Né? É difícil, É difícil. é muito difícil. Mas eu acho que, sendo sincero, assim, não tem Fórmula não mágica. tem forma mágica. É. Não tem como. E eu vivi muito nisso. Eu Uhum. chegava nas palestras para fazer para os gerentes, e aí falava de investimento, falava de fundos e tudo mais. E sempre tinha um lá que levantava: Marcelo, abre sua carteira aí. Vamos ver no que você está aplicado. Tá bom. Mas você tem 3 filhos? Você é casado? Você mora em tal lugar? Você tem Você conhece? Tem certificações? Não, não tem. Então, cara, por que você quer saber a minha carteira? Não vai A minha conectar. carteira pode ser totalmente errada para você. Você Sim. está num momento de vida totalmente diferente do meu. Uhum. Né? Eu tenho escola para pagar, eu tenho financiamento de carro, eu tenho o financiamento da minha casa. Então, as minhas economias são para reserva de emergência, por exemplo. Sim. Né? A sua pode ser que você ainda more com os pais e tem o carro quitado e ganha bem e pode gastar na balada qualquer coisa. Cara, seja arrojado, agressivo, Sim. né? Para ganhar mais. Estilo Então, de vida, estilo de vida. enfim, Então, tudo isso não muda. tem fórmula mágica. Você falar para mim assim, como que eu faço isso? Não sei. Sim. Tem que analisar cada caso. E aí, para quem está nos ouvindo, né? Ficou decepcionado que eu não tenho a fórmula mágica, e não tenho mesmo. Não tem Mas mesmo, né? tente entender no seu negócio. Tente fazer aquilo que você é bom. E voltando lá na conversa do início. Não sei fazer fluxo de caixa, não sei fazer marketing, não sei fazer controladoria. Cara, terceiriza, para quem sabe. Faça Sim. aquilo que você é bom. Faça aquilo que você tem o chamado, né? Você tem aquela Tem. chama lá dentro, né? Sim. Cara, isso aqui me dá um tesão enorme de fazer. Sim. Eu vou fazer isso, faça isso. Né? É que muitos ainda não encontraram, não tem essa clareza, né? Da mesma forma que você colocou lá, por exemplo, lá no início da tua carreira, que Sim. as coisas foram acontecendo, e aí depois que você teve o estalo assim, e passou a ser intencional, muitas pessoas ainda estão nesse processo, né? Sim. E isso é relativo, porque a pessoa pode estar nisso com 16 anos ou com 52, tanto faz, cada um tem uma... Cada Cada um um tem um tem um estalo tempo, diferente. exato. Então isso de fato é um... Só uma dica: corra de promessas milagrosas. Boa, Corra. boa. Ganhar dinheiro fácil, criptomoeda que eu vou ficar rico. Cara, é legal cripto, é legal ganhar dinheiro fácil, mas tem um preço. Sim, Nada é. No investimento a gente sempre fala que é um tripé: liquidez, rentabilidade e segurança. Você boa. nunca vai ter os três na mesma Proporção face da ali. moeda. Se você tem liquidez e rentabilidade, provavelmente a sua segurança está comprometida. Se você tem segurança e liquidez, provavelmente a sua rentabilidade está... E assim por diante. Né? Você nunca Sim, vai sim. ter os três num único ativo, numa única situação. Exatamente. E você começou a entrar num tema aqui que eu acho que começa a conectar demais com o nosso cenário aqui, que você falou, não tem promessa milagrosa e tudo mais. Você tem bastante experiência também com o universo de investimento, né? Títulos e tudo mais. E no nosso cenário aqui, assim como nos investimentos, na maioria dos casos, você só colhe frutos no longo prazo, Médio e longo prazo. médio e longo prazo. Construir autonomia num segundo idioma, seja inglês ou espanhol, é exatamente a mesma coisa. Uhum. Aquele negócio de fique fluente em 3 meses, cara, é possível? É possível. Você consegue dedicar 9 horas por dia? Exato. Se você conseguir, até dá uma baita evolução em 3 meses. Mas assim, quem tem 9 horas por dia para dedicar exatamente nisso? Não dá. Então, a gente tem aqui tem o cenário ideal e o cenário possível. Então, assim, cara, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, todo dia é melhor do que nada.
Hoje em dia a gente tem inteligência artificial que faz um excelente trabalho, mas assim, vamos combinar, você que está ouvindo a gente, você vai lá no chat GPT no modo conversa e fica treinando 10 minutinhos por dia, porque dá um baita resultado. Sim. Mas quem vai lá e faz com consistência, todo dia 10 minutinhos? Pouquíssimas pessoas fazem isso. Então, assim, o fato é, coisas de fato, coisas relevantes vão te cobrar uma energia, uma dedicação de longo prazo nos investimentos, né, para construir autonomia e segurança num segundo idioma. Como que você trabalhava, porque hoje você não está mais na área de investimentos, mas quando você estava, como que você trabalhava esse alinhamento de expectativa com o teu cliente, do tipo assim, você tem essa grana aqui para investir, o que você imagina disso? O quanto que você quer de rentabilidade? Quanto você está disposto a perder? Ou quanto que você está disposto a esperar para ter essa rentabilidade? Como que era esse alinhamento de expectativa na tua É na tua frustrante, função? porque... Frustrante para você ou para o Para cliente? o cliente, Pro pro cliente, porque ele sempre quer tudo ali e tudo mais. Eu fiz uma certificação, chama CFP, Eu de... nem mencionei na introdução, mas você tem diversas Tem certificações. Depois a gente algumas. põe na Não, descrição lá não tem todas problema. elas. Mas, assim, essa certificação permite com que você faça o planejamento financeiro de uma pessoa. Tá. Então, para eu fazer um planejamento financeiro bem feito, eu preciso saber tudo de você, da sua anamnese. Se você quiser me contar, eu vou te ajudar com o máximo possível de informação. Claro. Tá? Então, assim, eu quero investir R$ 1 milhão. Legal. Para quando? Para o que você vai fazer lá na frente? Qual que é o seu objetivo? Uhum. E aí, conhecer a pessoa vai me permitir com que eu faça uma análise dela e uma indicação, que eu posso indicar investimentos, nesse sentido. Então, eu vou reservar uma parte de reserva de emergência, eu vou falar alguma coisa mais arriscada ou não, dependendo do seu perfil, mas tem uma palavrinha que você colocou aí que é a fundamental: regularidade e constância. Sim. Não sei se você conhece o Warren Buffett. Sim. Um dos maiores, né, Se investidores, não o maior, né? se não o maior, pessoa física. Sim. Perguntaram para ele: você fala como investir? Por que as pessoas não seguem o que você fala? Ele falou: porque as pessoas querem ganhar dinheiro no curto prazo. Sim. Ele só virou extremamente bilionário, né, a partir dos 65 anos. 60, 65 anos. Você vê a curva dele de investimento desde o começo, cara, é assim e de repente faz assim. Por quê? Juros compostos e tudo mais, pegou algumas alternativas boas e tudo mais, mas é lá no final da vida. Cara, não adianta eu querer ficar rico rápido sem risco. Tem algumas ofertas milagrosas? Tem. Quando você fala com seu tio lá no churrasco que ele ganhou não sei quanto no Bitcoin e eu no terreno, ele não vai falar quanto que ele perdeu no tigrinho. Sim. Né? Quando eu falo com Exatamente. alguém que A aprendeu gente- inglês muito rápido, essa pessoa fez um intercâmbio fora. Sim. Não tem almoço grátis. Então, gerir essa frustração do cliente é muito, muito difícil. Você tem que ter muita conversa e se ele estiver disposto a isso também. Então, o jogar limpo sempre eu acho que é a melhor alternativa. Concordo Sabe? completamente. Cara, não dá pra você falar inglês em 6 meses, a não ser que a gente vá junto para os Estados Unidos, eu fico lá com você e aprendo. Meu melhor curso de inglês foi o intercâmbio. Eu fiz intercâmbio saindo do ensino médio. Tinha feito 6 anos de uma escola tradicional. Nossa, eu sei falar tudo. Cheguei no aeroporto lá, cara, não sabia falar nada. As minhas 2 primeiras semanas, eu queria voltar para casa, com 17 anos. Porque eu falei, cara, não vou aguentar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter passado 6 meses lá. Pra onde você foi mesmo? Eu fui pro Texas, numa cidadezinha de 4 mil habitantes. Uia só. E aí eu tinha que falar, e ainda o sotaque do sul. Sim. Cara, eu não sabia nada. Boa. Mas eu fiz essa imersão. Então, assim, pra gente ter essa constância, ter essa regularidade, a gente precisa ter essa imersão. Sim. Seja no inglês, seja no investimento, em qualquer coisa. É o que você falou. Dá para pegar o chat GPT, falar 20 minutos com ele durante
todo dia ali durante 30 dias, cara, você vai melhorar muito seu inglês. Sim. Você vai dar É a um consistência, né? improve muito grande, né? Ó, falei Exato. bonitinho. Boa. Mas é isso, não tem. Eu acho que essa geração de gerir essa frustração, eu acho que é muito difícil. Sim. Cada cliente é um cliente, cada cabeça é uma sentença. Vai ter alguns que vão falar para você que você não sabe nada, que ele ouviu do outro assessor dele lá que ele que sabe ganhar. Aquele guru da internet, do E aí Instagram. quando estourou Americanas, Oi, vieram correndo tudo pra... Oh, meu Deus, o que que aconteceu? Ah, então é isso. Pois é, pois é. E cara, o que que faz, na sua opinião, uma pessoa permanecer no processo por um longo prazo? Porque assim, nos investimentos a pessoa precisa estar ali, confiante de que aquilo vai trazer resultado lá na frente. No curso de inglês ou de espanhol, a pessoa também precisa confiar no processo. Na academia, cara, você vai lá, treina, volta para casa, não mudou nada. No dia seguinte você vai lá, treina, não... o Simon Sinek uma passagem que ele fala justamente isso, né? Tipo, escovar o dente durante 2 horas só de sábado não resolve. Você tem que escovar durante 2 minutos todo dia ali, pelo menos 2 vezes por dia. É assim que faz a diferença. Fazer academia só uma vez por semana durante 5 horas não resolve. Só resolve se for meia horinha todo dia, que é essa tal da consistência. Nos investimentos também. O que que faz a pessoa permanecer no processo durante muito tempo para conseguir aí sim perceber resultado? Bom, primeiramente, sair do Instagram, sair do Facebook, sair do TikTok, porque é uma coisa absurda, né? Sim. Todo mundo tem resultado rápido, todo mundo é lindo, todo mundo É que faz só academia. posta quando o Então, resultado chega, né? Então, é isso. Essa é a questão, né? Eu acho que é comemorar micro vitórias. Sim. Cara, eu consegui fazer uma semana aqui, ó, de academia, meia horinha. Comemora. Vai, na semana que vem, coloca um passo maior, 35 minutos. Mantém aquele durante 3 meses, né? Vai para 40 minutos. Sim. Micro comemorações, micro sentimentos de que estou na evolução, fazer esse acompanhamento de processo, ter resultados bem delimitados, então quero chegar em tal ponto. Os milestones, assim, né? Exatamente. Porque aí eu olho para trás e falo assim, caramba, olha de onde eu saí. Sim. Porque quando você faz esse processo diariamente, formiguinha, você não percebe. A hora que você dá um passo para trás e fala assim, 3 meses passaram, perdi 10 quilos, caramba. É que nem a gente com filho, a gente não percebe os filhos crescendo, né? E aí se os avós ficam 15 dias sem ver, fala assim, caramba, já cresceu tudo isso. Já tá falando palavrão? É verdade. Não é? Nossa, nem fala. Isso é complicado. E você Mas tá é isso. vendo ele falando um palavrãozinho ali, um negocinho aqui, não sei o quê. Chegou um momento em que já tá lá na frente. Não tem como mais você voltar, né? Sim. Corrija a rota rápido, né? Sim. Ah, não fui essa semana na academia, os 30 minutinhos. Se você não começar na próxima semana de novo, Já meu acabou. amigo, acabou. Já era. Já era. Exatamente. Então, eu acho que é isso. O olhar para trás a cada período de tempo, o se cobrar no sentido de querer fazer mais ali na frente, né? Eu acho Uhum. que, cara, e aquela música em inglês que eu não E entendo essa a minha ambição letra? também é importante, né? Sim. Uma coisa, olha que engraçado, eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha 18 anos, numa reunião de família, brincando com meus tios e tal, tocando uma música em inglês no rádio. Alguém perguntou, traduz aí pra mim. Eu falei, cara, peraí, deixa eu ouvir, né? Não sei. Mas você morou lá, não sei o que. Aí, tá bom. Ouve Charlie Brown Jr. Eu ia falar exatamente essa banda. Não dá pra entender nada. Cara, não dá pra entender? E você tem 60 anos que mora aqui nesse país. 60 anos. Exatamente. Então, assim, para de se comparar, para de achar e tudo mais, que né, vai dar Cara, certo. é exatamente isso. É Ouve exatamente. Djavan. Além de não entender. Mesmo quando você entende a palavra, você não entende o que tá. Mais cadenciadinho Mas é ali, muito né? legal, né? Mas eu acho que, e agora fechando o ciclo aqui com a experiência do cliente, esse negócio de você perceber essas micro vitórias, esses pequenos resultados, tem total conexão com a experiência do cliente.
Sim. Porque se você, como fornecedor do serviço, você no caso serviço bancário e eu aqui no caso serviço de idiomas, se a gente tem a oportunidade de tornar isso perceptível para o cliente, aí você está sempre renovando a expectativa. Isso. Sempre renovando a ambição, assim, putz, eu já consegui esse pouquinho, agora eu vou pro próximo passo, que é mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E diminui o espaço disso, né? Sim. Se essa percepção acontece a cada 3 meses, pô, eu preciso sustentar aquilo, que em tese não é gostoso, por 3 meses. Mas se eu precisar sustentar aquilo por 2 dias e aí já ter uma descarga de dopamina, né, que é o efeito recompensa, isso retroalimenta a motivação e tudo mais. Acho que isso é importante. E não se compare a sua evolução com um dos outros. Isso Não se compare. No meu caso é mais fácil porque eu falo de números e de valores e de dinheiro. Uhum. Então, se eu falo pro cara, olha, 3 meses atrás você tinha isso menos, né? É perceptível, você tinha 12, né? Aliás, você tinha 10, agora você tem 12. 12, isso né? É mais tangível o resultado, né? Agora, você precisa entender o que o seu cliente está buscando. É para falar com um sobrinho que está nos Estados Unidos, é para ganhar uma promoção Para conseguir tocar uma reunião sem travar, sem insegurança. Eu lembro um corte que você fez falando, você quer ser o participante da reunião que fala inglês ou você quer ser o líder daquele projeto no global? Isso é isso, cara. É isso. Qual que é o seu objetivo, né? E aí cada um vai se moldando com isso. Difícil, não é simples, tá? Não é simples, não é simples, é um baita desafio e eu acho que boa parte da nossa audiência aqui, cara, que tá na vida corporativa e tudo mais, tem essa dificuldade, não sei se dificuldade, acho que a dificuldade não é a palavra mais adequada, mas é uma percepção de que assim como a nossa vida hoje se tornou muito imediatista, algumas coisas acabam por assumir o mesmo padrão e muitas delas ainda não. Sim. Como nos investimentos, como no processo de aquisição de uma nova língua e tudo mais. E tem facilitadores no processo, que, por exemplo, inteligência artificial, essas coisas todas, mas ainda assim a consistência não pode ser tirada da equação. Sim. Porque não vai gerar resultado. Não vai gerar resultado. Como. Dentre as micro celebrações ali, eu queria trazer agora uma coisa que a gente gosta muito, que é o dia internacional do negócio, do eu carbonara? Eu acho que é internacional. Exatamente. É internacional, porque eu vi um italiano falando. Então, muito bom. Porque do carbonara. Exatamente. Porque toda essa conversa aqui começou com carbonara. Verdade. Não é? Verdade. Pra quem não sabe, o Lisandro é um excelentíssimo cozinheiro. Faz um carbonara absurdo. Eu não sei se é porque eu tinha bebido muito vinho, mas... Acho que era por isso. Não era, não. Não era porque isso. o meu filho fala disso. E ele não tomou vinho. Ele tem 9 anos, não tem como tomar vinho. Exatamente. Se bem que minha mãe cresceu, meus pais cresceram italianos, né, tomando vinho de domingo, né? Sim, mas era outra época, né? Na nossa época podia a espuminha da cerveja, hoje não pode mais. Mas é sensacional o carbonara guanciale. Guanciale. Que é a bochecha do porco. Nossa. Que é sensacional. Mas, cara, eu trouxe esse assunto aqui porque, primeiro, porque esse nosso papo aqui começou com carbonara, quando a gente estava lá na viagem do Réveillon e a gente conversou sobre isso, que esse papo poderia acontecer. E porque a gente tem algo em comum que eu acho muito interessante, que é, primeiro, o prazer por cozinhar, segundo, por viver momentos agradáveis ao redor de uma mesa com coisinhas simples, pãozinho, manteiga, geleia e queijo e vinho. Coisa é simples, né? Que é um brie, um parmesão. Uma cebola caramelizada. Não, mas com coisas muito simples a gente faz coisas muito legais. Mas você sabe que isso, cara, é o processo. Não é o carbonara, não é a pizza, não é o queijo, não é o vinho.
A costela no A bafo. costela no bafo. Por que que a gente fica fazendo a costela no bafo durante 8 horas lá? É o processo. Minha família se juntava no final de semana para fazer curau e pamonha. Ah, já vivi isso também. É muito mais É simples o você dia inteiro. comprar o curau pronto e a pamonha pronta. Se é Sim, para comer, vai ali no mercado e compra. sim. Não, mas você compra o milho, você debulha o milho, tira aqueles cabelinhos, junta aquela tiarada toda, né, em volta da mesa, os tios todos ali ajudando, né? É Tem que isso. debulhar o milho, né? E aí um fala mal do outro, e aí abre uma conversa, aí um tira o sarro do outro, aí fala uma Daqui a coisa pouco rola uma séria, confusão. aí uma confusão. Mas é o Exato. processo. Chegou no final, você comeu o curau, você comeu a pamonha, você comeu o carbonara, legal, curti, Beleza, mas mas o processo faz mais processo, sentido. você do lado da sua família fazendo, eu gosto muito de fazer pizza em Sim, casa. E o meu filho mais velho já me ajuda a fazer pizza. Então eu tô fazendo a massa, ele tá lá. Ah, que coisa mais. Não é pela pizza, não é sim. pelo fato de, É pela né? conexão ali. Pela conexão, pela conversa, pela constância, né? Você fazer aquilo como ritual. Exatamente. E no contexto de família, com filhos, esses rituais são muito importantes. Sim, Né? sim, é isso. E aí você vai gerando amizade, você vai sendo convidado para podcast. E falando coisas absurdamente relevantes aqui. E nesse cenário, é, o que, que tem de relação, na sua opinião, com isso que a gente acabou de falar, essas experiências, essas conexões e a experiência do cliente? Cara, eu tô ficando velho. Isso é Tá nítido, ficando né? velho. Tô ficando velho. Para com isso. E eu tenho investido mais meu tempo e dinheiro em experiências, Tá. em fazer coisas diferentes. Então, tanto para minha família como para mim, às vezes eu me mimo, né? Cara, vou fazer uma experiência. Eu gosto muito de carro, vou fazer uma aula de pilotagem. Legal. Cara, isso não tem preço. Claro que tem, né? É muito caro. Mas no sentido de Tem preço, mas não tem valor, né? é, é uma coisa que é caro, mas você está fazendo ali pela experiência, por Uhum. conhecer, por olhar. É, é muito mais caro eu fazer uma pizza em casa do que eu pedir uma pizza. Com certeza. O preço é muito maior, Quando eu né? faço japonês em casa, a mesma A coisa. mesma Bem mais coisa. caro. Mas por que que você faz então? Que é mó legal, É cara. legal, entendeu? Então, eu tenho Eu me divirto gastado pra e investido caramba. mais tempo e dinheiro nesse tipo de situação, Sim. né? Eu não preciso ter o carro da melhor marca. Claro que eu quero, né? Mas não preciso ter isso. Hoje, para mim, não faz esse sentido, sabe? Uhum. Eu acho que os clientes também têm buscado isso, que eu falei de tailor-made e tudo Uhum. mais. As pessoas estão cada vez mais Nessa olhando para a experiência. experiência, olhando Sim. para aquilo no olho no olho. Uhum. Não quero conversar com uma máquina, eu quero conversar com alguém quando eu quero, Sim. né? Eu quero entender que esse curso de inglês aqui foi feito para mim. Tem o meu nome no caderninho, tem as minhas citações aqui nessa aula, Sim. sabe? Você preparou uma aula para mim porque você sabe que eu gosto de carbonara. E aí a gente vai falar só sobre comida hoje, Preparação do em carbonara. inglês, entendeu? Sim. Então, as pessoas têm buscado mais isso. E eu acho que isso tem cada vez mais melhorado com que as empresas olhem para isso, né? Sim. Melhorado essa, esse olhar pro cliente, né? O Uhum. que que você quer realmente? Né? O que É. que você tá em busca do quê? Buscando essa escuta ativa mesmo, né? Sim, é É. commodity o que a gente vende. Sim. É A commodity. gente também, no caso. Então, o que a gente É, a vende gente. a É, gente, sim. nós dois, é commodity. Qualquer lugar você acha, qualquer chat GPT. Para que que você precisa de um assessor de investimento hoje? Exatamente. Você joga no chat GPT, ele vai te dar lá um monte de situação. O que vale é olho no olho, É a a conexão. conexão, o... Eu não quero olho no olho, mas eu quero resolver as minhas situações no app. Dá isso para ele. Eu não quero Exato. falar com nenhum professor, eu quero só um listening ali e beleza, tem uma situação específica, entendeu? As empresas, eu acho que
no final das contas, né, para esse fechamento, é justamente isso, né, cara? Olhar essa maravilha que é o cliente. Sim. Cada um é diferente, você tem que ter... e isso nenhuma máquina vai conseguir fazer. Eu concordo completamente. Eu acho que esse olhar e essa conexão que o ser humano consegue promover nos negócios e nas relações é o que de fato move a nossa existência, assim, né? Sim. Juntar as nossas famílias para fazer o carbonara, o queijo, o vinho e a cebola e o brie com cebola caramelizada, essas Sim. coisas são as experiências que a gente vive e que a gente tem prazer de viver. Muito bom, muito bom. Cara, que sensacional. Sensacional. Meu, já tomamos uma bronca aqui que tá É longa mesmo? essa conversa aqui, Caraca. mas tá, puta, Olha isso. muito legal. Passa rápido, né? Eu Fala a achei que não verdade. ia durar 20 minutos nossa conversa. Papai, a gente nunca conversou tanto assim, né? É que a gente não tá tomando vinho. Exato. Aqui é água, por isso, senão... É o que dizem, né? não, então, por isso que a caneca não é Tipo transparente. caneca do Jô, né? Muito bom. Cara, naquela câmera ali agora, Marcelão, deixa aí teus contatos, a galera que quer te seguir no Instagram, a galera que quer te pedir dica de investimento, enfim. A galera que quer continuar essa conversa contigo, te acha onde? Legal. Pode me procurar no LinkedIn, Marcelo Siconello, acho que vai aparecer meu nome aqui, né, embaixo. Marcelo Siconello, estou à disposição lá para a gente aprofundar essa conversa aí, se vocês quiserem, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, trocar uma ideia. Eu gosto muito de fazer coisas diferentes, né? Então, participo de alguns podcasts de diferentes situações. Uhum. Gosto muito disso, então para mim é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês de novo. E pode me procurar lá no LinkedIn, Marcelo Siconello, e a gente bate um papo, fala de aleatoriedades. Muito bom, muito bom. E Marcelão, para finalizar aqui, tem um presente para você. Sim. Obrigado. Que é... vai abrir? Boa, então já mostra aí para nossa audiência que é relevantíssimo. Enquanto o Marcelo abre... boa. Sim. Isso aí, ó. Esse é um livro que eu tive a oportunidade de... Tô vendo seu nome aqui, pô. Então, você viu? Esse carinha aí é bem parecido comigo. Tive a oportunidade de participar da coautoria desse livro. Tem um capítulo que eu escrevi aí. Espero que você goste. Tem a caneca oficial do podcast. Show. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Feliz aqui de ter participado, de tentar contribuir de alguma forma com alguma coisa que seja válida aí pro dia a dia. Com certeza. Tem muita groselha que eu falei aqui, pode não levar para casa. Imagina, isso. Não, mas acho que foi... se alguma coisinha aqui fez com que você pensasse diferente, olhasse para o seu cliente de uma forma diferente, né, fazer aquele algo a mais ali pelo cliente, eu já me sinto feliz de ter participado da sua vida aí, pessoal, profissional. Valeu. Muito bom, Marcelo. Obrigado. Para você que assistiu a gente até aqui, eu vou te pedir um like aí no YouTube, no Spotify, avalia com 5 estrelas, se inscreve no canal. O algoritmo naturalmente precisa disso para entregar esse episódio para mais pessoas. E eu também quero deixar aqui na descrição desse episódio um material que pode ser relevante de alguma forma para você e que é como o inglês pode potencializar a sua carreira. Tem algumas dicas muito relevantes ali. Se o teu cenário for espanhol ou qualquer outro idioma, baixa também, porque as dicas elas vão ser relevantes independente do idioma, porque é muito mais relacionadas à consistência, comportamento, do que o idioma em si. Então baixa lá se for relevante para você, depois me manda um feedback lá nos comentários aqui do YouTube ou do site, enfim, vai ter os contatos aí pra gente. Maravilha, Marcelão. Obrigado, cara. Valeu, obrigado. Tamo Gosto junto. bastante dos comentários também, viu? É, pode isso ser aí. ruim, pode ser bom. O que importa é Engajamento. não, e fazer essa troca, né? Pra gente Com melhorar para os certeza. próximos. E eu acho que isso é importante pra gente. Maravilha. Valeu. Valeu. Obrigado. Até mais, pessoal. Valeu.